componente curricular língua portuguesa, o objetivo é exercitar as descobertas sobre a variação de artigos, substantivo e adjetivo no texto. Entender que o sentido do texto é que indica quando uma palavra deve ou não variar. Mas para isso, você ainda lembra do que são os artigos, substantivos e os adjetivos? Você não lembra? Acalme-se, nós iremos assistir os vídeos para recordarmos essas classes gramaticais. Sabe o que é substantivo? Substantivo é a palavra que dá nome aos seres, coisas, lugares, objetos, ideias, sentimento. Você já percebeu que tudo que existe à nossa volta recebe um nome? Pois bem, tudo o que recebe um nome é um substantivo. Vamos aos exemplos? Casa, menino, maçã, pão, bola, menina, homem, gato, martelo, padeiro, árvore, cadeira. Todas essas coisas que recebem nome são substantivos. Existe a classificação do substantivo. Vamos então conhecer o substantivo feminino e masculino. O substantivo feminino nós temos a casa, a menina, a cadeira, a árvore. No masculino, nós temos o homem, o menino, o martelo, o pão. Estes são substantivos feminino e masculino. Muito bem, neste vídeo você pode acompanhar e observar o que são os substantivos. Agora nós vamos assistir mais um vídeo para você entender o que são os artigos. O artigo é uma palavra que vem antes do substantivo para dar a ele um sentido determinado ou indeterminado. Os artigos podem ser definidos ou indefinidos. Nós temos 4 artigos indefinidos. São eles: uma, uns, umas. Vamos ver alguns exemplos. Aquele circo tem uns palhaços bem engraçados. Eu sempre quis ver um show circense. Tenho uma vizinha que trabalha no circo. Percebam que quando eu falo que aquele circo tem uns palhaços bem engraçados, eu não defino qual é o palhaço que é engraçado ou quais são os palhaços que são engraçados. Dá a entender que alguns são muito engraçados e outros não são tão engraçados assim. Os artigos definidos também são 4: o, a, os, as. Vamos ver alguns exemplos. Aquele é o palhaço mais engraçado de todos. O show circense de ontem foi sensacional. Esta é a vizinha que trabalha no circo. Então, dessa forma, vocês podem perceber que o palhaço mais engraçado, esse artigo o, está definindo qual é o mais engraçado de todos. É importante relembrar que o artigo indica o gênero do substantivo, ou seja, ele indica se o substantivo é masculino ou se o substantivo é feminino. O artigo ele também indica o número do substantivo. Ele indica se o substantivo está no plural ou se está no singular. Eu sou a professora Liliane Vieira. Bem, agora que você já sabe o que são os substantivos e artigos, vamos ver agora quem são os adjetivos. Sou a professora Amanda Norato e hoje eu vou te mostrar os adjetivos. Os adjetivos são palavras que caracterizam os substantivos. Eles se referem a uma qualidade, característica, aspecto ou estado dos substantivos. Veja o exemplo. O aluno é inteligente. Aluno é substantivo. Inteligente é a qualidade do aluno, é o adjetivo. Neste exemplo,
A mamãe está cansada. Mamãe é substantivo. Cansada é o estado da mamãe, é o adjetivo. E na frase ganhei um brinquedo bem legal. Brinquedo é substantivo e legal é a característica do brinquedo. Legal é um adjetivo. Agora que você já sabe o que são os artigos, substantivos e adjetivos, iremos fazer uma prática. Arrisque-se a marcar variação em número e gênero dos grupos nominais. Marcar é sublinhar, circular. A variação é a mudança. O número, singular ou plural. O gênero, masculino ou feminino. E temos aí os grupos nominais, o que são os artigos, os substantivos e os adjetivos. Vamos ler o conto O Leão e o Ratinho? Depois iremos ver aonde se encaixa o artigo, substantivo e adjetivo. Um leão, cansado de tanto caçar, dormia espinchado à sombra de uma boa árvore. Vieram uns ratinhos passear em cima dele e ele acordou. Todos conseguiram fugir, menos um, que o leão prendeu embaixo da pata. Tanto o ratinho pediu, implorou, que o leão desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, o leão ficou preso na rede de uns caçadores. Não conseguia se soltar e fazia a floresta inteira tremer com seus urros de raiva. Nisso, apareceu o ratinho. Com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou o leão. Que historinha mais linda! Uma boa ação ganha outra. Agora nós iremos observar no texto onde estão os artigos, tanto indefinido quanto definido. Os artigos definidos são uma, uns, ok? Os artigos definidos, o, a, as, a. Observando o texto, nós vemos mais um artigo que está bem escondidinho perto da palavra floresta. Veja. A floresta. Viu como é fácil encontrar os artigos? Agora, iremos observar quem são os substantivos. Substantivo é o nome de todos os objetos e coisas, pessoas, animais. E vemos aqui leão, a árvore, ratinhos, floresta, dente, cordas, caçadores, rede. Essas palavras são substantivos. E os adjetivos? Encontramos cansado, desistiu, afiados, destacamos alguns adjetivos no texto. Vemos no texto alguns artigos, indefinido, definido, substantivos e também alguns adjetivos. Agora iremos ver os gêneros. Temos a variação de gênero, masculino ou feminino, e vamos ver a variação numeral, singular e plural. Veja, uma leoa, cansada de tanto caçar, dormia espinchada à sombra de uma boa árvore. Vieram umas ratinhas passear em cima dela e ela acordou. Todas conseguiram fugir, menos uma, que a leoa prendeu embaixo da pata. Tanto a ratinha pediu e implorou que a leoa desistiu de esmagá-lo e deixou que fosse embora. Algum tempo depois, a leoa ficou presa na rede de uns caçadores, não conseguia se soltar
e fazia a floresta inteira tremer com os seus urros de raiva. Nisso apareceu a ratinha, com seus dentes afiados, roeu as cordas e soltou a leoa. Veja que o texto teve a variação de gênero. Antes era o leão e o ratinho, agora é a leoa e a ratinha. Vamos observar a variação de gênero. Um passou para uma. A palavra leão passou para leoa. A palavra cansado passou para cansada. Então você vai observar que o texto muda a variação das palavras. O sentido do texto muda a variação das palavras. Vemos também a variação em número, plural e singular. Umas ratinhas, todas conseguiram a variação do singular para o plural. E aí, você entendeu? Mudando e transformando concordância nominal. A concordância nominal é feita pela variação em gênero e do masculino para o feminino ou do feminino para o masculino. Número e do singular para o plural ou do plural para o singular. Percebemos que é o sentido do texto que indica quando uma palavra deve ou não variar.